Olá, queridos, que Deus te abençoe, bom dia, que Deus te guarde, que Deus te ilumine nessa manhã em nome de Jesus, amém? Que o Evangelho de Cristo, o Evangelho, as boas notícias, as boas novas, o Senhor Jesus Cristo, você pode ler de Mateus capítulo 5 até o capítulo 8, e várias passagens, tanto nos quatro evangelhos de Jesus Cristo, escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos dos Apóstolos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, até a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, você vai ver que Deus quer que o homem mude a sua mente e o seu comportamento. O Evangelho de Cristo fala sobre mudança de mente, de coração e de comportamento, de atitudes, de ações, como que nós devemos pensar e agir com o nosso próximo. Por isso que ele disse, amai a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então não adianta nada nós dissermos que amamos a Deus, porque tem muitas pessoas que dizem que amam a Deus, mas odeiam o seu próximo. O apóstolo Pedro, ele fala em uma das suas epístolas que a pessoa que diz que ama a Deus, mas odeia o seu próximo, é mentiroso, é um falso. Porque para você dizer que ama a Deus, você primeiro precisa amar o seu próximo. Isso é o quê? Isso é sentimento, isso é pensamento, isso é emoções, ações, vontades, atitudes. Por isso que o Evangelho de Cristo é mudança de mente e mudança de comportamento. Tudo que Jesus fala aqui nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, é sobre mudança de mente e comportamento. O Senhor Jesus Cristo, ele foi um dos maiores homens que falou sobre a mente e sobre o comportamento. Que o homem, se ele não mudar a sua mente, como diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2, que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. Transformar pela renovação da nossa mente, ou seja, nós precisamos renovar a nossa mente, mudar o nosso jeito de pensar, nosso jeito de agir com o nosso próximo, nosso jeito de agir com as pessoas. Porque quando a pessoa ela aceita o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e vem o Espírito Santo, e nasce uma nova pessoa, e essa pessoa ela começa a viver essas novas transformações na vida dela. Ela começa a viver essas novas transformações. Mas existem muitas pessoas que no começo da sua caminhada, no primeiro amor, né, quando ela se converte, ela consegue resistir, ela consegue amar, ela consegue perdoar facilmente, ela consegue conviver com aquela pessoa, ela tem uma vida espiritual abençoada, sua vida emocional é transformada. Só que com o passar do tempo, as pessoas, os cristãos, a maioria das pessoas, os cristãos, elas vão perdendo e a carne começa a tomar conta, ou seja, as vontades, os desejos, os sentimentos, as emoções começam a mudar e aquela pessoa ela começa a ter atitude diferente, começa a odiar o seu próximo, começa a odiar o seu irmão, começa a falar mal, começa a mentir, começa a adulterar, começa a fazer coisas, que antes não faziam. Porque se converteu, né, entregou seu coração, mas de repente começou a fazer, de repente começou a voltar a pecar. Então, quantas pessoas elas não cuidam da sua mente e não cuidam do seu comportamento, do seu modo de agir? Tem muitas pessoas que elas oram muito, jejuam muito, até pregam, até cantam, até faz evangelismo, faz coisas maravilhosas, mas qualquer coisinha elas ficam nervosas, qualquer coisinha tira ela do sério, qualquer coisinha uma gritaria, qualquer coisinha trata o seu próximo, as pessoas com falta de educação. São pessoas rancorosas, que guardam ódio, que se magoam fácil, pessoas que julgam, apontam o dedo. Então, são comportamentos refutados pelo Senhor Jesus e por Deus, pela Bíblia. Comportamentos que não são aceitáveis para nenhum tipo de pessoa, seja cristão ou não. Seja cristão ou não. Todos nós precisamos mudar o nosso comportamento. Todos nós precisamos, né? Todos nós precisamos de mudar o nosso comportamento. Porque a maioria das pessoas, não sei se tem uma pesquisa que diz que quase 80% da população mundial não tem domínio sobre as suas emoções, sobre a sua mente. São pessoas que não têm domínio sobre as suas emoções, pensam, falam o que vem na mente, têm atitudes grosseiras, atitudes que não provêm de uma pessoa que se diz de Deus. Até mesmo uma pessoa que não é o comportamento generalizado, que eu quero dizer.
Pessoas que não têm domínio sobre a sua mente e não têm domínio sobre as suas atitudes. E o mundo caminha desse jeito. E o mundo está caminhando e ficando cada vez pior. Então por isso que a Bíblia nos ensina, o Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina. É só você ler Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7 até o 8, você vai ver que Jesus fala sobre mudança de mente e mudança de comportamento. Eu respondi isso para essa pessoa, né? Eu quero deixar uma palavra, um versículo, Mateus capítulo 5, versículo 44 e 45, Mateus 5, 44 e 45, que diz assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, bendizei os que falam mal de você, fazei bem aos que vos odeiam. Olha, isso é muito forte. Orai pelos que te maltratam e orai pelos que te perseguem. Isso tudo fala de sentimento, de emoções, de vontades e de comportamentos. Jesus está falando sobre isso aqui, que nós devemos amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos, porque geralmente nós o quê? Odiamos. Odiamos aquelas pessoas que falam mal da gente, odiamos aquelas pessoas que fofocam, odiamos fulano, odiamos ciclano. Mas Jesus Cristo, ele veio, não, vocês têm que mudar essa mente de vocês. Vocês têm que amar o seu inimigo. Vocês têm que amar aquela pessoa. Você tem que falar bem daquela pessoa que maldiz de você. É igual eu contei ontem. Né? Foi ontem? Acho que foi ontem. Da pessoa que chegou e falou que a pessoa chegou falando para mim que tinha alguém falando mal de mim. Eu disse, amém. Que Deus abençoe ela. Eu amo ela. Manda um abraço para ela. Né? Então a gente tem que praticar a palavra de Deus. Né? Como diz a palavra de Deus. Então são atitudes, pensamentos, emoções, espiritualidade, porque senão não adianta nada você orar, você jejuar, você buscar a Deus, você ler a Bíblia, se você não deixar o Espírito Santo tomar conta da sua vida por inteiro. Porque o Senhor Jesus Cristo ainda ele disse, olha, na verdade o Espírito está pronto. O Espírito Santo ele está pronto para nos ajudar, para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos renovar. Mas a carne é fraca, ou seja, a carne, os nossos desejos, as nossas emoções, os nossos sentimentos é fraco. Qualquer coisinha te tira do sério, qualquer coisinha faz você pecar, qualquer coisinha faz você desandar. Independente se você é cristão ou não. Mas a maioria dos cristãos acontece isso. Né? E que Deus possa te abençoar nessa manhã mais uma vez. Amém? Fique com essa palavra, que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que você a cada dia venha aprender mais, mudando o jeito de você pensar e o jeito de você agir com as pessoas. Porque o modo que você age com as pessoas interfere no mundo espiritual. E muitas das vezes o inimigo aproveita essas brechas para entrar na sua vida e desandar com os seus relacionamentos, com as suas amizades, desandar com o seu casamento, desandar no seu trabalho, desandar com as suas amizades. Então tome muito cuidado com o seu modo de agir. Amém? Que Deus possa te abençoar. Beijo no coração. Até amanhã, se Deus quiser.